Olha, tudo pronto, preparado, mais uma história maravilhosa, que você vai ouvir do começo até o fim, porque realmente é de uma das histórias mais lindas aqui do canal, você não pode perder por nada. Curta o nosso canal, dá o teu joinha, se inscreva no canal, para nós é muito importante. Ô Paulinho, uma dúvida que eu tenho, aquele telefone que você coloca ao lado do título da história, o que que é? Primeiro, ele é um WhatsApp. Então, através dele, você pode mandar mensagem de texto, de voz, o teu pedido, falar conosco e dar até a sua opinião falada a respeito das histórias. Ali você pode realmente participar. Uma outra coisa muito importante é que esse mesmo telefone também é uma chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal com a sua doação. Tem muita gente que o faz e eu queria agradecer sobremaneira as pessoas que nos ajudam também nesse sentido. Quer ver? Um agradecimento aqui todo especial para essa pessoinha que mandou aqui R$30, Lourdes Borella. Ô, tão bela Borella, alô Lourdes, xará de uma tia muito amada por mim. Minha saudosa tia Lourdes. Lourdes Borella, obrigado pelo teu carinho, tá? Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu só tenho que te agradecer. Quero também agradecer José Fernando Rosa. Ô Zé, muito obrigado, viu, Zé? Ele mandou 111. Mandou 111 aqui pro canal. Ô José, muito obrigado, viu? Fica com Deus e só tenho que lhe agradecer. Essa mulher que eu vou citar agora, o agradecimento para ela é especial porque ela é muito constante. Ô dona Roseni, a senhora é minha ouvinte mais constante nessa coisa de apoiar o canal. O Rosenir Bianconi está sempre ajudando, está sempre contribuindo. Que coração que você tem, Rosenir Bianconi. Que Deus lhe dê em dobro e lhe dê principalmente paz, amor e felicidade para o seu coração. Tá certo? Um beijo muito carinhoso para a senhora, pode ter certeza. Agradeço demais, tá? Então quem puder ajudar, saiba que esse telefone de São Paulo, 951336677, ele também é chave Pix, 951336677, assim como também é o WhatsApp. Perfeito? E agradeço a você que entrou e se tornou membro aqui do nosso canal. Ah, devo muito. Nossa, eu sou grato demais a essas pessoas que são lindas, que são espetaculares. E eu queria citar aqui o Bonfim Vicente Souza, a Silvana Solano e a Marli Solange pela força, pela ajuda e pela amizade. Perfeito? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de hoje acabou de começar. A verdade de cada um. Mas e aí? Você que está acompanhando a minha história e que acompanhou o que eu sofri nas mãos de Vicentão, deve estar se questionando e me perguntando: você vai falar para tua mãe? Aproveita, fala para ela. Afinal de contas, ela tem que saber com quem ela está casada. Conta para ela. Silvanete, você não pode perder essa oportunidade. E foi pensando exatamente assim que o meu coração também pedia para mim: conta, Silvanete.
Então eu esperei aquele momento, finzinho da tarde, boquinha da noite, quando o Vicentão tomava o seu banho no riacho que passava aos fundos da propriedade. Os sons das gargalhadas dele ecoavam entre as árvores como que se zombassem, aquelas gargalhadas zombassem da minha dor, a dor que ele havia me provocado. Então era a minha chance, eu estava sozinha com a minha mãe. Eu me aproximei da mamãe que estava na cozinha, improvisada ao ar livre, mexendo assim num feijão que borbulhava preguiçoso na panela de ferro. Aquela era a minha oportunidade e eu precisava aproveitar. Eu vou falar, eu vou contar tudo pra ela. Mãe, eu preciso falar com você agora. Eu falei com a voz trêmula, fiquei ali de pé ao lado dela, sentindo o calor do fogão improvisado no rosto, mas ao mesmo tempo um frio terrível me consumindo por dentro. Minha mãe levantou os olhos com um semblante cansado. Fala, menino, tá vendo que eu tô ocupada? Era o jeitão da minha mãe, era assim. Sem desviar muita atenção do feijão, olhando mais pro feijão do que pra mim. Fala, menino. Eu respirei fundo, reunindo toda a coragem que eu tinha. Eu tinha que entrar no assunto, eu vou falar pra ela. Ô, mãe, é sobre o Vicente. Lá vem você de novo. Mãe, ele fez uma coisa horrível comigo. O mexer da colher, uma colher de pau, parou por um instante. Minha mãe virou pra me encarar com as sobrancelhas franzidas. Que coisa horrível ele fez? Do que você tá falando, Silvanete? Mãe, ele me atacou, mãe. Ele me atacou. Eu disparei a falar, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos. Foi hoje lá no cafezal. Ele me agarrou enquanto... Ele tava no mato, ele tava escondido. Depois ele apareceu, eu tava fazendo xixi. Ele me machucou, mãe. Por um momento o silêncio reinou. O único som que havia naquele instante era o borbulhar da panela. Senti o meu peito afundar ao observar o rosto da minha mãe se transformar. Não era uma reação de choque ou de preocupação que eu esperava, mas algo totalmente diferente. A incredulidade. Cala essa boca, Silvanete! Foi assim que ela explodiu. A sua voz cortando como uma faca. Você tá inventando história de novo? O Vicente nunca que faria isso. Não, mãe, eu não tô inventando nada, é verdade. Eu me encolhi, sentindo o calor das lágrimas rolarem pelo meu rosto. Ele é perigoso, mãe. Ele usou um facão para me ameaçar. Ela balançou a cabeça com força, como se estivesse tentando afastar palavras. Você tá falando isso porque nunca aceitou ele, né, Silvanete? Desde o primeiro dia que ele pisou aqui. Você cismou que ele era um problema. Não é cisma, mãe. Eu tô falando sério pra senhora. A senhora não tá me escutando. Já faz 4 anos, Silvanete, que o Vicente tá aqui. E ele nunca fez nada de errado. Nunca. Ele me respeita essa casa e sempre foi bom pra você também. Quem tá errado aqui é você. É você, Silvanete. Ela apontou assim a colher de pau na minha direção. Quando ela falou, é você que tá errado, ela apontou a colher de pau na minha direção. Sabe, um jeito ameaçador dela. A expressão cheia de fúria. Eu engasguei. Quase que sem acreditar. Mãe, como você pode defender o Vicente depois de tudo, mãe? Ele só quis brincar comigo jogando uma cobra morta em mim. Foi isso que ele te contou, mãe? Sim, foi ele. Ele mostrou inclusive a cobra pra mim. E eu acreditei nele. Porque ele tem mais juízo do que eu sei, Silvanete. Você tá falando dessas coisas, Silvanete, por ciúme do seu pai.
Você não aceitou a morte do seu pai. Eu não sou culpada do seu pai morrer. Ninguém é culpado. E muito menos o Vicente. Uma pausa. Eu pergunto: fazer o quê? Fazer o quê diante de uma pessoa assim como a minha mãe? Bom, se o mundo já tinha desabado para mim, desabou de novo. Aquela era a minha mãe, a pessoa que eu achava que me protegeria acima de tudo, mas ali estava ela, cega pela paixão, incapaz de enxergar a verdade. Eu nunca quis machucar você, mãe. Eu sussurrei. Minhas palavras saíram quase inaudíveis. Achei até que ela não tivesse entendido. Mas ela entendeu. Mas você tá machucando, sim, Silvanete. Tá machucando ao não acreditar em mim. Ela me olhou por um instante, mas não havia suavidade em seus olhos. Apenas uma barreira impenetrável. Eu percebi ali naquele momento que não importava o que eu dissesse, o que eu fizesse, ela havia escolhido um lado. E o lado que ela escolhia era sempre o dele. Então, com a garganta apertada e o coração em pedaços, eu me virei e saí dali, deixando para trás o cheiro do feijão e o calor do fogão, mas levando comigo algo muito mais pesado: a certeza de que eu estava sozinha naquela luta. Fiquei, apesar de tudo, eu não conseguia deixar aquela casa, então eu fiquei ali. Eu continuei ali. Era o lugar, olha o que me prendia, era o lugar onde meu pai havia vivido. Era um lugar onde eu vi meu pai plantando seus sonhos nas terras, o cafezal. Era como se uma parte do papai ainda estivesse ali, na poeira do chão, no cheiro do café secando ao sol. Tinha um terreirão. O terreirão foi feito todo em cimento, sabe? Eu acho que muita gente que está escutando essa história nem sabe o que é terreirão. Terreirão é um chão, mas exposto, não é um chão coberto, é um chão exposto ao tempo. Ele é todo feito em pedra. Ou até quem tem dinheiro faz todo em cimento, em concreto. Ele é grande, é como se fosse uma imensa quadra, para que as pessoas entendam. É uma quadra que tem uma proteção na lateral para que o café não escoe dali, não escorra. Aquilo é na parte onde bate mais sol na propriedade. O café, depois de colhido, a gente põe no terreirão para secar. No momento em que eu acabei de conversar com a minha mãe, era boca da noite, eu olhei no terreirão e o terreirão estava cheio de café que havia ficado exposto ao sol naquele dia. E lembrei de novo do meu pai. Além disso, havia em mim, quer dizer, o apego no lugar pelo meu pai, e além disso, o medo de enfrentar o mundo sozinha. Isso me paralisava. Os dias passavam arrastados e eu evitava ao máximo cruzar com o Vicente. Eu tinha medo que ele repetisse o que ele fez. Se bem que se ele repetisse, eu havia até me preparado de certa forma. Eu sei lá, eu não tinha coragem para quebrar um ovinho de ninho de passarinho. Eu defendia a vida, eu respeitava a vida, mas eu andava até com um canivete agora. Eu pensava em usar aquele canivete se ele viesse tentar de novo. Mas ele, Vicente, fazia questão de lembrar a presença dele na minha vida, com aquele olhar asqueroso, aquele sorriso irônico que me dava até náusea. Até que um dia, enquanto eu estava lá no cafezal, algo inesperado aconteceu. De repente, o barulho do trator rompeu o silêncio da tarde. Oba!
Ei! Era o Osmar, o tratorista. Osmar, o tratorista, ele sempre vinha buscar as sacas de café. Ele era alto, robusto, com a pele queimada de sol, um chapéu surrado que fazia sombra em seu rosto. Eu já tinha visto ele várias vezes, mas eu nunca havia parado para prestar atenção nele. Para mim, ele era apenas um homem da roça, de ida e vinda rápida ali. Ele vinha buscar as sacas de café. Dessa vez, porém, as coisas foram diferentes. Ele parou assim o trator a poucos metros de onde eu estava. Eu estava agachada recolhendo uns galhos secos e quando eu levantei vi o Osmar descendo do trator com um sorriso tímido no rosto. Seu Vanete, ele chamou com a voz grave e mais gentil. Posso falar um instante com você? Olhei para ele surpresa. Não era comum alguém me dirigir a palavra com tanta seriedade, ainda mais alguém como o Osmar, que parecia sempre tão ocupado. Lembro, eu tinha 17 anos, tá? Pode falar, Osmar. O que foi? Eu respondi tentando não parecer desconfortável. Ele coçou a cabeça, primeiro tirou o chapéu, coçou assim a cabeça, claramente nervoso, mas deu alguns passos até ficar mais perto de mim. Pude sentir o cheiro da terra misturado ao suor que impregnava de suas roupas. Ele desviou o olhar por um instante, como se estivesse tentando encontrar a palavra certa. Eu já venho te observando há um tempo, sabe? Ele começou e aquilo imediatamente chamou minha atenção. Minha mente deu um salto e eu fiquei alerta, mas ele prosseguiu. Ô, seu Vanete, não me entenda mal, por favor, mas eu só queria dizer que... Já que eu comecei, agora eu vou completar, né? Seu Vanete, eu gosto de você. Eu tenho pensado muito no você. Eu gosto muito de você. E pensei que talvez... Sei lá. Não hoje, nem amanhã, mas um dia... Você pudesse também gostar de mim. A minha respiração ficou presa por um momento. Eu não esperava por aquilo. Osmar era só o tratorista, alguém que eu nunca tinha realmente assim parado para prestar atenção. Lógico, conhecia. Mas ali estava ele agora, olhando para mim, de um jeito que não tinha nada a ver com os olhares do Vicente. Osmar não era ameaçador. Havia algo honesto em seu olhar, algo que me deixou desarmada. Gosta de mim? Eu repeti, quase sem acreditar e sem saber o que falar. Eu não sabia o que pensar, muito menos o que sentir. Ele deu um passo mais perto, mas manteve uma distância respeitosa. Sim, seu Vanete, eu gosto de você. E se você me der uma chance, eu prometo que vou cuidar bem de você. Eu só queria falar isso. Meu pai gostava muito do seu finado pai. E... você ainda era menina. Eu sempre achei você muito bonita. Muito bonita. Fiquei ali em silêncio, encarando aquele homem que tinha acabado de fazer uma confissão para mim. Uma parte de mim queria rejeitar aquilo imediatamente, fugir daquele sentimento que parecia tão estranho e fora de lugar diante de tudo que eu vinha sofrendo nos últimos dias. Mas outra parte queria acreditar que talvez, só talvez, não fosse todo mundo que quisesse me machucar. Osmar esperou por uma resposta, mas quando percebeu que eu não estava conseguindo falar nada, eu não conseguia falar nada,
Pensa no que eu falei. Eu falei assim... Tá? Aí ele respondeu do outro lado: ô Silvanete, então você pensa no que eu falei pra você, tá? Tá. Eu só queria ser alguém que você pudesse confiar. Aí ele voltou pro trator, ligou a máquina. O trator ainda fez aquela zoada, deixando pra trás o ronco do seu motor e uma enxurrada de pensamentos na minha cabeça. Ele foi indo embora, sumindo na rua de café. Ainda olhou para trás, porque o trator é lento. A pessoa consegue dirigir e olhar para trás ao mesmo tempo. Ele olhou para trás, fez um charme ajeitando o chapéu e viu o trator sumir. Naquela noite, enquanto eu me sentava na beirada da cama, eu senti algo novo no peito. Esperança. Tá aí uma palavrinha que, eu não experimentava sentir havia muito tempo, desde a morte do meu pai. Sim, eu falo muito tempo, porque aquele tempo, um mês demorava tanto a passar. Não era como os dias de hoje. Osmar tinha mexido com algo dentro de mim, uma fagulha que eu não sabia que ainda existia. Não era amor, não, ainda não. Mas era como se ele tivesse iluminado um caminho que até então eu não enxergava. Pela primeira vez, eu permiti pensar em uma vida diferente naquela casa. E comecei a pensar numa vida diferente além da casa, daquele peso, daquele nojo do Vicente. Aquele nojo que o Vicente me trazia cada vez que ele chegava e se aproximava. Minha mãe estava na cozinha, enrolando um pano na cabeça, como sempre fazia antes de dormir. Segundo ela, era para manter o cabelo liso. As mulheres usavam... Tinha gente que chamava aquilo de touca. Eu sabia que precisaria escolher bem as palavras, porque qualquer conversa com a minha mãe era andar sobre um campo minado. Ô mãe, eu posso falar com você? Eu perguntei hesitante, mas determinada. Ela olhou para mim por cima do ombro, meio desconfiada. Que foi agora, ô Silvanete? Que foi? Respondeu com a voz dura, enquanto ela terminava de ajeitar o pano. Respirei fundo, encarando o chão por um momento antes de levantar os olhos. É sobre o Osmar, mãe. O tratorista. Osmar? Ela repetiu, cruzando os braços. Que tem ele? Hoje ele falou comigo, lá no cafezal. Ele disse que gosta de mim e que quer me namorar. Eu contei sentindo o rosto esquentar. Era estranho colocar aquilo em palavras, mas também era libertador. Minha mãe me olhou fixamente por alguns segundos e foi aí que algo mudou. Seus olhos, antes tão cheios de desconfiança, se suavizaram. Ela puxou uma cadeira, se sentou, como se o peso de alguma coisa tivesse, de repente, sido retirado dos seus ombros. Osmar, é? Ela balançou a cabeça de leve e, para minha surpresa, deixou escapar um leve sorriso. Ele é bom sujeito, Osmar. Trabalhador, respeitador, rapaz sério, filho de gente boa. O pai dele era muito amigo do seu pai. Eu nem sabia o que falar. A reação dela me pegou completamente de surpresa. Esperei algum comentário ácido, uma crítica ou até uma acusação de que eu estava inventando mais alguma coisa. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela parecia quase satisfeita. Pois namore com ele, ué. Namore com ele, Silvanete. Ela continuou com naturalidade que me deixou até desconcertada. De repente é o que você precisa. Uma pessoa boa para tirar você desses pensamentos besta.
esses pensamentos ruins que você tem. Minha cabeça rodava com as palavras dela. Por que tanta aceitação agora? Eu olhei mais fundo em seus olhos, buscando algo além do que ela falava. E então eu percebi, era ciúme. Pela primeira vez ficou claro para mim que a minha mãe tinha ciúme doentio de mim com o Vicente. Você acredita? Você acredita nisso? Ela tinha esse ciúme de mim. Sei lá, do jeito que o Vicente me olhava, da atenção que ele dispensava a mim, do jeito que ele tentava se aproximar de mim. O resto vocês sabem, tá? Ela podia não admitir, mas aquilo a incomodava. E a ideia de Osmar me tirando daquele ambiente parecia ser um alívio para ela. Mas você tá falando sério, mãe? Eu perguntei ainda em meio incrédula. Uai, claro que sim, Silvanete. Você acha que eu vou ser contra? Osmar, eu já falei, a família é boa, é um homem de bem. Melhor do que você ficar pensando besteira e tentando colocar minhoca na minha cabeça a respeito do Vicente. As últimas palavras dela doeram, mas eu decidi não responder. Eu não queria estragar o que parecia ser um raro momento de acordo entre nós. Talvez ela visse em Osmar uma chance de aliviar a tensão que existia entre mim, ela e Vicente. Talvez ela quisesse que eu saísse dali antes que algo mais acontecesse, porque ela tinha certeza que alguma coisa acontecia. Ela tinha certeza, não é possível, ela não é boba, ela não é trouxa, ela não é uma mulher vivida. A essas alturas do campeonato, a minha mãe já estava beirando os seus 37 anos, quer dizer, não era uma menina, não. Ela me deu a sua bênção, foi pro quarto e naquela noite ela foi com sentimentos misturados. Por um lado, eu estava animada com a possibilidade de uma mudança, de um futuro que talvez não fosse tão sombrio. Por outro, ainda havia aquela sombra do passado e do presente, me lembrando que sair daquele lugar seria mais difícil do que parecia. Mas de qualquer forma, Osmar havia trazido algo à tona e eu não podia mais ignorar. Talvez ele fosse mesmo o começo de algo novo. O dia amanheceu com um sol preguiçoso que iluminava o cafezal com tons dourados. É bonito. Quem nunca viu um cafezal em flor no amanhecer de um dia com aquele sol bonito? Ou então o cafezal já com as frutinhas todas vermelhas. É a coisa mais linda. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Era como que se a natureza soubesse que algo diferente estava prestes a acontecer. Eu estava ansiosa, mas também empolgada. Osmar havia me dado algo que há muito tempo eu não sentia. Uma possibilidade de mudança, um alívio daquela vida sufocante. Quanta flor, meu cafezal. O dia foi passando, lá na roça. E não demorou muito no decorrer do dia. Eu estava até na expectativa quando eu escutei... Quando eu escutei o ronco familiar do barulho do motor do trator. Agora, quando eu escutava aquele barulho, as coisas começavam a mudar. Até hoje, quando eu escuto um barulho de motor, eu lembro disso. Quando ele parou próximo ao lugar onde eu estava, Osmar desceu e veio na minha direção com aquele sorriso franco, meio tímido, que agora eu começava já a admirar. Mal ele sabia que eu já tinha decidido. E então, seu Manete, você pensou no que eu falei? Senti meu coração acelerar, olhei para ele e deixei um sorriso largo escapar, iluminando meu rosto. Pensei sim, Osmar. E sim, eu aceito. Eu quero namorar com você.
Foi como se o mundo tivesse parado um momento. Osmar abriu um sorriso tão grande que parecia que o sol havia decidido brilhar só para ele. E sem hesitar, ele deu assim um passo à frente, me abraçou e antes que eu percebesse, ele estava me rodando no ar. Eu ri pela primeira vez em tanto tempo. Fazia tanto tempo que eu não ria. E dei uma risada genuína que parecia limpar anos de tristeza acumulada. E quando ele me colocou de volta no chão, nossos olhares se encontraram e eu pude ver algo nele que era novo para mim. Alegria pura e verdadeira. Mas esse momento não passou despercebido. Vicente, inferno, diabo. Vicente, que estava nos observando de longe, veio em nossa direção com o rosto duro e uma expressão sombria. Aquele homem não suportava ver ninguém feliz. Que não fosse ele mesmo, lógico. Silvanete, ele disse num tom assim áspero, chamando e meio dando bronca. Silvanete, sem olhar para o Osmar. Você ainda tem uma rua inteira de café para caipir. Vamos lá. Vai ficar de conversa fiada ou vai fazer o seu trabalho? Eu senti o peso da raiva e da intimidação nas palavras de Vicente, mas desta vez algo era diferente. Eu tinha ali pertinho de mim o Osmar. Ele não disse nada, mas a sua presença era como se um escudo já me protegia. Respirei fundo pela primeira vez, eu consegui responder para o Vicente sem me encolher. Não se preocupa, Vicente. Eu sei das minhas obrigações e responsabilidades. Eu não vou deixar nada por fazer. Sempre dei conta. Darei conta hoje também. Ele me encarou por um momento, tentando encontrar algo que pudesse me derrubar, mas não conseguiu. Resmungou alguma coisa e se afastou. E naquele instante eu senti uma força que eu não sabia nem que eu tinha. Osmar, foi ele quem me deu isso. Aquele dia marcou o início do nosso namoro, mas o melhor ainda estava por vir. Naquela mesma noite, enquanto o céu se abria e se cobria de estrelas, Osmar apareceu em nossa casa. Ele estava vestido com as suas melhores roupas, uma camisa bem passada pela mãe e uma botina. Era uma botina amarelada. Naquele tempo, os homens tinham no máximo uma botina. Minha mãe estava sentada na sala e Vicente não tinha como evitar estar ali também. Osmar entrou com toda a educação e respeito e se dirigiu à minha mãe. Dona Nair, eu vim aqui pedir oficialmente a mão da sua filha Silvanete em namoro. Eu prometo cuidar bem dela e ser um homem de respeito. A minha mãe, para minha surpresa, abriu um sorriso e olhou para mim. Ora, Silvanete, eu já falei que o Osmar é bom sujeito. Boa família. Tenho nada contra. Se ele quer namorar com você, então eu autorizo. Aquela aprovação me trouxe um alívio, mas eu ainda estava desconfiada. Vicente, que estava sentado na outra porta da sala, ficou em silêncio. Ele estava claramente incomodado, mas não ousou dizer nada. E foi nesse momento que eu decidi surpreender a todos, inclusive o Osmar também. Eu falei assim, olhando diretamente para ele, pro Osmar. Só que tem uma coisa, Osmar. Eu não quero um namoro longo. O meu desejo é a gente casar logo. Eu não quero perder mais tempo. A minha mãe até regalou os olhos por um instante, mas logo voltou a sorrir. Eu apoio, Silvanete. Se é isso que você quer, então você tem a minha bênção, falou a minha mãe. Osmar olhou para mim com uma mistura de surpresa e felicidade. Silvanete, você não imagina o quanto essas palavras significam para mim. Se é o seu desejo casar logo, eu vou fazer tudo para que a gente construa uma vida juntos. Aquele dia foi um marco na minha vida.
Era como se as portas estivessem realmente se abrindo. E eu começava a ver um futuro que parecia finalmente ser promissor. Os dias se seguiram ao pedido de casamento e foram uma mistura de alegria e inquietação. Osmar estava radiante, fazendo planos para o futuro, enquanto eu me sentia cada vez mais preso em um turbilhão de emoções. De repente, os enjoos começaram. Ué, nunca vi pão me fazer mal? A minha mãe fazia um pão caseiro que era uma delícia. Fiquei com vontade e comi logo 3 pamonhas. Uma fome. E de repente uma vontade estranha de chupar limão como se fosse laranja. Aquilo tudo só confirmava o que as mulheres mais velhas falavam. Mulher, quando fica grávida, tem esse tipo de comportamento. Será? E a certeza veio como um golpe. Se grávida eu estivesse, lógico, não era do Osmar. O Osmar ainda não havia tocado em mim de forma íntima. Se grávida eu estivesse, era do abuso do... Não é possível. Era do abuso do Vicente. E isso me aterrorizava. E como que eu poderia contar isso ao homem que estava disposto a me dar uma nova vida? Como eu poderia carregar esse segredo sem destruir tudo? Olha, gente, eu vou fazer uma abertura de um parênteses aqui para explicar uma coisa para vocês. Eu tinha 17 anos, eu nunca fui golpista. Eu nunca fui mentirosa. Vocês estão observando tudo que eu estou contando aqui. Mas eu tinha que pensar numa coisa tão urgente para solucionar aquele drama. Então, naquela noite, quando eu tive a certeza de que comer curau e pamonha do jeito que eu estava comendo, enjoar com um pedaço de pão, chupar limão como se fosse laranja, que aquilo tudo significava uma gravidez. Naquela noite, enquanto o Osmar me acompanhava até a varanda da casa, eu sabia que eu precisava tomar uma decisão. Ele estava tão feliz, falando sobre o que queria construir. Ele estava pensando em fazer uma casa maior para nós dois. Queria uma família grande. Cada palavra dele era como uma faca no meu peito. Eu tinha medo de que tudo pudesse acabar. Osmar, eu falei, interrompendo a sua fala. Ele parou e olhou para mim preocupado. Osmar, eu preciso que... O que você precisa? Eu fico com vergonha de falar. Fala. Fala, Silvanete. Eu preciso do ser. De mim. Que a gente seja mais juntinho, sabe? Como assim? Ele franziu a testa, estava claramente confuso. Eu vou falar baixo no teu ouvido. A minha mãe já tá deitada com o Vicente. Vou falar baixo no teu ouvido. Eu sei que você já se despediu, mas ninguém tá vendo. Você não volta. E vamos entrar quietinho no meu quarto. Você quer isso mesmo, Silvanete? Por que você não quer?
Quero, mas eu pensei que a gente ia esperar o casamento. Não precisa. Eu confio em você. Eu sei que você quer casar. E vai casar. E eu quero casar com você. E eu tô louca pra... Eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de falar. Mas vamos entrar. Vamos entrar. Sua mãe não acorda. Acorda nada. Vamos. Osmar ficou em silêncio por um momento. Mas então ele segurou a minha mão e eu senti que a mão dele suava. Me olhou nos olhos. Silvanete, eu te amo. E se isso é importante para você, se isso é importante para você e você quer, então vamos. Naquela noite a casa estava mergulhada no silêncio. Minha mãe e Vicente já haviam se recolhido como sempre faziam, fechando-se em seu mundo e deixando o resto da casa numa espécie de vazio. Era como se a partir do momento em que a porta do quarto dele se fechava, o restante da casa deixasse de existir. Eu sabia que aquele era o momento. Meu coração batia acelerado enquanto eu segurava agora a mão do Osmar, guiando-o até o meu quarto. Ele me olhava com uma mistura de surpresa e ternura, mas agora sem questionar, apenas confiando em mim. E quando nós entramos no quarto, eu passei a tramela na porta. Ali naquele espaço era o meu refúgio. Eu tremia. Mas vivemos juntos um momento que marcou o que seria o início de algo muito maior. Não era apenas sobre o amor ou o desejo. Era sobre confiança, sobre a necessidade de me sentir segura e de construir algo verdadeiro com alguém que me respeitava. Osmar, com sua gentileza e paciência, me mostrou que eu não estava sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia uma luz no fim de um túnel escuro. E assim se encerra o segundo capítulo dessa história. Mas eu convido desde já meu amigo Paulinho Boa Pessoa a todos os seus ouvintes da rádio, do seu canal, para que ouçam o capítulo final da minha história. E até como medida de saber se as pessoas estão gostando, eu gostaria muito que aquelas que estão gostando se manifestassem, dando joinha, curtindo no canal no YouTube, dando aquele positivo, dando o seu joinha, curtindo a história. Eu estou ansiosa por saber a opinião de vocês. Mas o terceiro capítulo, o que encerra a minha história, é simplesmente, não é porque é minha história não, mas é simplesmente... Bom, eu não vou dar nenhum spoiler. Você precisa escutar. Vou ficar a partir de agora aguardando as opiniões de todos vocês. It's time for me to let go of this heartache and see the world once again, the world like it was back then.
I remember when we started. I know we were hoping for the best. We were holding on, I guess. Oh, I can see why we've been living all of these lies. And I know. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos da Rádio Capitão. Então, Paulinho, a história até estava indo bem, né? Mas agora, pensativa. Ela enganou o rapaz, né? Tudo bem que ele vai dar... Ela sentiu segurança nele e tudo, só que ela já entra com enganação. Aí é o que eu tava vendo, inocência da parte dela, e já não tô vendo tanto. Vamos esperar o final da história, né? E tomara que acabe bem, né? Porque começou de uma maneira tão difícil para ela. Só que depois disso eu já tô vendo enganação e já não tô vendo um final feliz. Mas tomara que tenha. Tomara que ela seja feliz hoje. Tá bom? Bom dia, Paulinho. Sueli da Vila Matilde. Bom dia, Paulinho. É a Terezinha do Itaim Paulista. Bom dia também para as pessoas que trabalham aí. Ô, Paulinho, eu escutei essa história. Realmente, pai, a mãe não presta atenção no que os filhos falam. Mãe, vocês colocam um homem dentro de casa, abre o olho. Atenção nos seus filhos em primeiro lugar, não em homem. Né, Paulinho? Difícil, viu? E não seja muito feliz, que Deus abençoe ela. Ela não errou, não. Ela estava certa. Ela saiu do buraco que um lixo tentou fazer com a vida dela. Deus é maravilhoso, botou um homem no caminho dela. Espero que esteja certo. Bom dia, Paulinho. Sempre ligado na sua história, só quando não é possível. Mas eu era muito menina, mas presenciei isso com uma pessoa bem próxima, a mesma história, Paulinho. Infelizmente, né, existem pessoas assim, né, Paulinho? Maldosas como o Vicente. Mas ainda bem que essa história ganhou outra direção para a felicidade. Que essa moça seja muito feliz. Tenho certeza que ela colocou esse filho que ela estava esperando para Osmar, que fosse o pai, não o pai de sangue, mas o pai que acolheu. Que foi assim a história que eu presenciei com uma pessoa bem próxima minha, tá, Paulinho? Um beijo. Oi, bom dia, Paulinho. Bom dia a todos do rádio, a todos os ouvintes. Eu sou a Lourdinha Tozeto Alexandre da Vila Brasilândia, amiga do Nil Bernardes. Paulinho, que história, que sufoco essa moça está passando, né? Porque a mãe não acredita nela. A mãe acredita no patife do crápula que vive com ela, né? Aí eu tô ansiosa para ver o final dessa história. Que essa moça tenha um final muito feliz. Aí vem uma questão. Será que o Osmar não percebeu que ela não era mais virgem? Né? Aí ela falar que ela está grávida dele, né? Tem essa questão, né? Porque esse povo do interior é assim, né? Assim, eles antigamente era tudo reservado, a moça casava virgem. E ele vendo que ela não é mais virgem, a não ser que ele não perceba, mas é difícil um homem não perceber, né? Aí ela vai falar que está grávida dele, pode ser que ele desconfia que seja de outro. Olha, acho que essa história aí dela ter ficado grávida do Vicente, acho que vem à tona ainda, hein? Vamos ver o que vai dar. Falou, tudo de bom.